Em homenagem aos 193 anos da independência do Brasil, às excelentíssimas autoridades. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público, Dr. Paulo Emílio Barbosa. O Subdefensor Público-Geral do Estado para Assuntos Institucionais, Dr. Marcelo Dadalti. Representando o Comando Militar do Sul, o General de Divisão Fernando Rodrigues Goulart. Representando o comandante do 5º Comando Aéreo Regional, Coronel Aviador Fernando Mauro, e o comandante da Capitania Fluvial de Porto Alegre, Capitão de Fragata João Gilberto de Oliveira, neste ato representando o 5º Distrito Naval. Juntamente com os senhores conselheiros que compõem o Tribunal Pleno, Marco Peixoto, Iradir Petroski, Estilac Martins Rodrigues Xavier, Pedro Poli de Figueiredo, Heloísa Trípoli Goulart Pitinini e Daniela Zago Gonçalves da Cunha, o senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Costa da Camino, os senhores conselheiros substitutos César Santolin, Alexandre Mariotti, Renato Luiz Godin de Azeredo e Letícia Aires Ramos, a adjunta de Procurador do Ministério Público de Contas, Daniela Toniaso, e a Procuradora do Estado e agente setorial da PGE junto ao TCE, Adriana Krieger de Mello, neste ato representando a Procuradoria-Geral do Estado. Agradecemos e registramos as presenças dos eméritos desta Casa, conselheiros Gleno Ricardo Scherer, Porfírio Peixoto e Victor Faccioni, o conselheiro substituto emérito Vremir Sclier, do Coronel de Exército Cláudio José da Silva Rangel, da diretoria da Liga da Defesa Nacional, Paulo Jarbas, Carla Mahler, Paulo Roberto Ferro, Lineu Quimelo, Antônio Roberto Vini e Nelson Prestes. Dos diretores dessa casa, do diretor-geral, Valtuir Pereira Nunes. Agradecemos a presença dos servidores dessa casa, senhoras e senhores. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro César Miola, presidirá a 35ª sessão especial do Tribunal Pleno em homenagem à Semana da Pátria. Invocando a proteção e inspiração de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão especial do Tribunal Pleno em homenagem aos 193 anos da independência do Brasil. Ouviremos o hino nacional interpretado pelo coral dos servidores deste tribunal, regido pela maestrina Maristela Zancão. O brilho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói comprado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos orne intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, ó terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nosso
nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barão que esquentas estrelado, verdilho, verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas cerques da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para uso da palavra, o presidente da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, professor Júlio César Benítez Teixeira. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro César Leal, digníssimas autoridades já mencionadas pelo protocolo, compatriotas que integram a Liga da Defesa Nacional, entidade que há 99 anos mantém acesa a chama do patriotismo no coração dos brasileiros. Senhoras e senhores, cada e toda coisa se conhece pelo que ela se deixa aprender, pelas descobertas que dela realizamos e pela complexidade que sugere. Assim é a descoberta do Brasil. Um conhecimento sobre nós mesmos que se pretende permanente. Este é o sentido deste momento cívico, quando se comemora os 193 anos de independência. Refletir sobre quem somos, perceber nossos caminhos, deixar brilhar nossa diferença e participar na totalidade. Pensar o Brasil, experimentando a nós mesmos como uma modalidade particular de saber sobre o ser humano. Este momento talvez seja uma oportunidade histórica de nos conhecer e, conhecendo, quem sabe, efetivar mudanças. A Liga da Defesa Nacional foi fundada em 7 de setembro de 1916 por Olavo Bilac. É a única entidade civil no país cuja finalidade principal é a difusão de valores cívicos, morais e patrióticos, sem qualquer envolvimento com atividades políticas, credos religiosos ou filosóficos. Ao longo de 99 anos, engajou-se em memoráveis campanhas em prol da brasilidade e da soberania nacional. Hoje, 3 magnas preocupações a afligem: a educação nacional, a crítica à conjuntura econômica brasileira e a corrupção, que desafortunadamente graça em nosso país. No entendimento desta entidade, a educação é um problema prioritário nacional. É de vital importância que as atenções de todos se voltem para o ensino em seus diversos níveis, valorizando-se, em especial, as nossas crianças e os abnegados professores, com a oferta de uma educação séria, didática, cativante e promissora. Necessidade premente de um pujante e grandioso país.
Os momentos atuais e insuportáveis de insegurança de insegurança e violência levam à reflexão sobre o que fazem e em quais setores se devem impetrar novas mudanças. Um desses setores, sem dúvida, é a educação. É hora de inserir na atividade educacional dos cidadãos em formação preceitos de vida pacífica, legal e moralmente correta e adequada dentro do convívio social. Nos parece coerente a reintrodução de conteúdos que abordem assuntos como moral, civismo, estudo dos problemas brasileiros, direitos e deveres dos cidadãos e, sobretudo, a difusão de conceitos de paz, harmonia e respeito em sociedade. Nos preocupa o trato da coisa pública, da ética e dos bons costumes, quando, atualmente, muitos só consideram os seus direitos, esquecendo dos seus deveres, e apenas querem levar vantagem pessoal, principalmente por meio da corrupção desenfreada. Hoje, desafortunadamente, o Brasil vive em uma difícil e hostil conjuntura, sem nenhum crescimento econômico, inflação alta e desemprego. É preciso, nesse sentido, que se reflita profundamente acerca das manifestações populares ocorridas nesse ano, principalmente a do dia 16 de agosto, quando grande parte da população ordeira do país acorreu às praças e ruas de todo o território nacional contra medidas governamentais planejadas por seus líderes, alguns deles condenados e presos. Uma nação não se arma unicamente para proteger a sua alimentação coletiva, os seus negócios, o seu território. Arma-se também para proteger a sua possessão moral, a memória dos seus maiores, a religião dos seus lares e dos seus templos, as relíquias das suas tradições, o tesouro da sua língua e da sua poesia, o culto do seu passado, o seu nome de nação. A defesa, para ser profícua, deve ser diligente, atento, resistente, vigilante e progressiva. O melhoramento de cada um deve ser uma parcela do todo. Assim, pela coesão, pela unidade, pelo civismo, se faz a defesa nacional. A pátria é um elo que se liga intermediariamente com dois outros elos, a família e a humanidade. Negar um dos anéis é negar o outro. Quem não concebe a ideia de pátria, não concebe a do lar, nem a da solidariedade humana. Sem pátria e, portanto, sem família e sem sociedade, o homem anula-se. Para que haja pátria, é necessário que haja consciência, coesão e disciplina. Sejamos fortes para que sejamos bons, de modo que o Brasil, sendo já uma maravilha do mundo pela sua formosura natural, venha a ser uma glória da civilização humana, pela sua ordem, pela sua energia e pela sua misericórdia. Muito obrigado. Falará em nome do Tribunal Pleno o conselheiro substituto Renato Luiz Godinho de Azevedo. Saúdo as autoridades
nominadas pelo cerimonial, os representantes da Liga Nacional, os auditores públicos externos, oficiais de controle externo, demais colaboradores do tribunal, advogados, estudantes, senhoras e senhores. Cada época tem os seus desafios. Não foi diferente em relação ao tema que motiva a presente sessão especial, a independência do Brasil. Fato ocorrido há quase 193 anos, que se concretizará no próximo dia 7 de setembro. Em termos de história da humanidade, um período relativamente curto. No entanto, para a formação da sociedade brasileira, da consolidação da nação, um período de profundas transformações. Se fôssemos comparar então o Brasil, reino, quando da proclamação da independência, com o que representa hoje no contexto mundial, as transformações são imensas. Basta que observemos o número de habitantes na então capital brasileira, Rio de Janeiro, que não passava de 80 mil à época, sendo que este número decorria da vinda da família real em 1808, pois antes desse fato, a população era em torno de 45 mil habitantes, como nos demonstram os registros históricos. No Brasil, havia em torno de 4,5 milhões de habitantes, considerados os negros escravos e os índios. Vários fatos foram significativos para os desfechos ocorridos. Um dos mais importantes foi a Revolução Liberal, ocorrida em 1821 em Portugal, e que exigiu o retorno da família real. No entanto, os poderes do rei agora estariam submetidos aos limites de uma Constituição. Essas circunstâncias se refletiam no Brasil colônia e influenciavam muito a mudança do status quo. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, com os valores de liberdade, fraternidade e igualdade, a independência de inúmeras colônias espanholas vizinhas do Brasil e que se tornaram repúblicas. O Brasil de então, um país com dimensões continentais, como ainda é hoje, teve como grande desafio a manutenção da sua unidade territorial, num período em que as comunicações eram precárias. Uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, percurso realizado pelo príncipe regente quando da proclamação da República, levava em torno de 15 dias no lombo de mulas. Os cavalos eram artigos raros. Uma série de insurreições, revoluções, guerras, antes e depois da independência ocorreram, como fora a Inconfidência Mineira, a Revolução de 1817 em Pernambuco, a cabanagem na Bahia, a Confederação do Equador no Nordeste do Brasil, a Guerra da Cisplatina, a Revolução Farroupilha tão cara aos gaúchos, a Guerra do Paraguai na segunda metade do século XIX, só para ficar com esses exemplos. Ademais, havia permanente tensão com Portugal, que só veio a reconhecer a independência do Brasil em 1825. Os tempos eram difíceis e desafiadores, conforme podemos observar nessa breve passagem da história da independência. Ainda no tempo da monarquia, com a República, além de uma série de outras intercorrências, tivemos 2 guerras mundiais de enorme influência econômica, social e cultural para a humanidade. Cada época tem seus desafios, e hoje não é diferente. Há uma série de ameaças aos países modernos que ultrapassam as suas fronteiras e faz com que seja repensado o próprio conceito de soberania nacional, elemento essencial no processo de formação dos Estados modernos. Estão aí os grandes blocos mundiais, sendo mais célebres o europeu. A globalização como uma oportunidade ou ameaça, mas, acima de tudo, como novos institutos que fazem repensar e rediscutir conceitos até então solidificados. As migrações de povos, o terrorismo, crises econômicas, o desafio ambiental que não reconhece fronteiras geográficas, como nos informa o sociólogo Ulrich Beck na sua obra Sociedade de Risco, para quem não existe outro em termos de sofrer os reflexos da degradação, na medida em que todos somos atingidos pelos efeitos que decorrem dela. Aliás, como Ernest Wordsworth, importante jurista alemão, há determinados interesses que, não obstante todos desejarem a sua imediata realização, não motivam os particulares, e o Estado deve fazer seu próprio, uma vez que se responsabiliza pelo bem-estar de todos, e cita como exemplo a manutenção da pureza das águas do ar. Essa constatação
demonstra com clareza a importância das instituições de Estado, fato que permeia esse período da história e se estende até os dias atuais, como uma linha comum durante esses 193 anos. O processo de criação de instituições sólidas teve o seu início com a vinda da família real, cresceu com a independência, mas teve seu franco desenvolvimento com a proclamação da República. Aliás, a manutenção dessas instituições era uma preocupação do patriarca da independência, José Bonifácio, dentre outros, conforme se pode observar em trecho do ofício do governo provisório da província de São Paulo ao príncipe regente em 24 de dezembro de 1821, portanto, pouco menos de um ano da proclamação da independência. Aspas. Como querem despojar o Brasil do desembargo do Paço, em mesa da consciência e ordens, Conselho da Fazenda, Junta do Comércio, Casa da Suplicação e de tantos outros estabelecimentos novos que já prometiam futuras prosperidades, para onde recorrerão os povos desgraçados a bem de seus interesses econômicos e judiciais. Irão agora, depois de acostumados por 12 anos a recursos rápidos, sofrer outra vez, como vice-colonos, as delongas e trapaças dos tribunais de Lisboa, através de 2.000 léguas de oceano, onde o suspiro dos fechados perdiam todo o alento e esperança. Quem o crerá, depois de tantas palavras meigas mas dolosas, de recíproca igualdade e felicidade futuras? Fecha-se aspas. Inúmeras instituições foram criadas a partir da independência. Mas o grande apogeu se deu com o advento da República, em que foram revigoradas as que existiam e outras surgiram, como é o caso do Tribunal de Contas da União, por iniciativa do então ministro Rui Barbosa, norteado pelos princípios da autonomia e independência. A ideia de criação de um Tribunal de Contas surgiu pela primeira vez no Brasil em 23 de junho de 1826, com a iniciativa de Felisberto Caldeira Branco, Visconde de Barbacena, e de José Inácio Borges, que apresentaram um projeto de lei nesse período ao Senado no Império. No entanto, o país não estava maduro para uma instituição democrática como essa. Como dito, a linha que perpassa todo o período da independência, seja no tempo da monarquia, seja com o alvorecer da República, é a constituição de instituições. Não é por outra razão que encontramos na obra de Darron e James Robinson, professores de Harvard e do MIT, Por que as Nações Fracassam, a clara demonstração de que o diferencial entre as nações é a natureza de suas instituições, que devem ser inclusivas, propiciando a participação social, permitindo a distribuição do poder por toda a sociedade, que assegurem os contratos, criem situações igualitárias para todos. Elas é que permitem um franco desenvolvimento social, afastando por definitivo determinismos de origem, cultura, posição geográfica, riquezas naturais, idade, entre outros. Através de instituições sólidas, neutrais, atuando ao lado da sociedade, de forma transparente, arraigada nos valores republicanos, com constante aperfeiçoamento, é que vamos avançar ainda mais e atravessar as crises e os problemas que nos assolam, como a atual crise financeira, que este e outros estados da federação estão enfrentando, fruto da cobrança de encargos extorsivos que são fixados em empréstimos com a União, que cobra dos demais entes federados, em média, 11,5% ao ano. No entanto, um organismo privado obtém empréstimo com taxas de juros de longo prazo em torno de 5,5% junto ao BNDES, bem como taxas mais atrativas em organismos internacionais, conforme noticia o conselheiro César Miola em artigo divulgado no sítio da Tricom e outras mídias. O Brasil é uma potência em termos econômicos, mas tem uma série de compromissos de ordem social, de distribuição da riqueza, a serem conquistados, apesar dos avanços que tivemos nos últimos anos. Ainda há muito por fazer. Não obstante os obstáculos que se apresentam, hoje é um dia de agradecimento e de reconhecimento do valor de inúmeros homens e mulheres que fizeram possível a independência do Brasil. Muito obrigado. Quero
do Tribunal de Contas do Estado, mais uma vez agradecer à Liga de Defesa Nacional, na pessoa do professor Júlio César Limites Teixeira, pela relação de colaboração estabelecida já há alguns anos, renovar também o agradecimento a todas as autoridades que comparecem a esta sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, antes da conclusão dos trabalhos, renovar uma saudação especial aos colegas conselheiros aposentados, ex-presidentes desta casa, que muito nos alegram com suas presenças nesta oportunidade. Quero saudar os nossos ex-presidentes, conselheiros Porfírio Peixoto, Leno Scherer e Victor Pacioli. Neste momento, declaro encerrada a presente sessão especial do Tribunal Pleno em homenagem aos 193 anos da independência do Brasil. Informo que dentro de 10 minutos daremos início à sessão plenária ordinária. E agora convido a todos para acompanharmos o hino Rio Grande. No farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.